pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conexão Espírito. Eu sou a Leda, essa aqui é minha amiga Guilene. Nós somos amigas há mais de 30 anos, estudamos Espiritismo juntas. E eu ajudei ela a criar a Sofia, ela me ajudou a criar a Amanda e a Alice, minhas filhas. E a gente sente que tem um compromisso espiritual com a questão da infância. E a gente queria dividir um pouco com vocês as nossas reflexões sobre esse tema. Filhos são espíritos. E para a gente começar um pouco a conversar sobre isso, a gente vai trazer um livro de um autor espírita, que é o Hermínio C. Miranda. O Hermínio C. Miranda foi um grande pesquisador, estudioso espírita, um dos escritores mais conhecidos espíritas, que escreveu vários livros. E, entre eles, esse livro que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, que se chama Nossos Filhos são Espíritos. O Hermínio Miranda, ele nasceu em 1920, e desencarnou em 2013. E esse livro é por ocasião do nascimento da primeira filhinha dele, na década de 40. E as dúvidas, quando ele segurou aquele bebezinho no colo, olhando o bebê, as dúvidas que ele tinha: nossa, de onde você veio? O que você pretende na sua vida? Né? Na realidade, ele sabia que Deus não revelava, julgava oportuno não revelar coisas que a gente ainda não tinha ouvidos, olhos de ver. A gente ainda só tem olhos de olhar, não é? E outra questão muito importante era qual o papel de um pai e uma mãe na vida dessas crianças, né, Ledinha? E também entender, né, o propósito da reencarnação. Porque não tem como a gente falar de um bebê vindo à Terra sem falar que ele tem um passado aí, provavelmente com erros, com desajustes, que é normal de todos nós, né? Porque nós somos espíritos que estamos aprendendo, que estamos buscando evoluir. Então, a gente não vem para a Terra sem esse papel, sem esse propósito aí que o Hermínio estava tentando entender. E a gente vai falar aqui de vários exemplos, mas, na verdade, realmente a gente traz das vidas passadas os nossos gostos, os nossos desgostos, as nossas habilidades, os nossos hábitos. Muitas vezes, o Dr. Ian Stevenson, que é um americano que estudou a reencarnação, ele chegou a essas conclusões no livro dele, né, 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele chegou a essas conclusões de que, muitas vezes, até fisicamente, marcas de nascença se repetem. Muitas coisas que a gente é como espírito se repetem nas encarnações. Então, a gente vai ver que o espírito ele não vem, então, exatamente como uma folha em branco. Ele vem para reescrever a sua história, sim. Ele vem para renovar as bases da vida, sim. Mas ele vem com várias características e sentimentos latentes, né? E é isso que a gente vai conversar sobre isso. Inclusive, a gente vai colocar o link de um documentário lá da Netflix, onde a gente vai ver bem o que o Dr. Ian Stevenson, que era um psiquiatra lá da Universidade de Virgínia, publicou. E esse documentário fala sobre a vida após a morte, né? Isso, tem um episódio. Um episódio só disso. Né? Hoje o sucessor dele é o Jim Tucker, ainda na Universidade da Virgínia, e ele faz vários experimentos com crianças que se lembram, porque existe uma fase até ali 3 anos, 3, 4 anos, né? 5 anos, sei lá, em que essas lembranças vêm de uma forma espontânea em muitas crianças, e à medida que elas vão crescendo, as memórias vão ficando mais apagadas, né? O espírito vai se acostumando mais a essa vida e a vida atual vai ganhando uma importância maior. Mas até nessa primeira infância, né, as lembranças às vezes surgem dependendo de como foi a última vida, dos traumas que esse espírito trouxe,
ou não, né? Essas lembranças podem vir de uma forma espontânea. E a respeito da questão da gente ainda não dar conta de assimilar muitas verdades, lá na carta de Paulo aos Coríntios, isso a Hermínio Miranda fala nesse livro, ainda comentando trechos do livro dele, Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 3, e eu não vos pude falar como a espirituais, seres espirituais, senão como a carnais, crianças em Cristo. Dei-lhes leite a beber e não alimento sólido, porque ainda não os podeis suportar, nem agora o podeis, porque ainda sois carnais. Nada mais claro do que isso para que a gente compreenda que a gente ainda está desenvolvendo certas capacidades de assimilar verdades, mas agora já está no momento do nosso desenvolvimento espiritual que a gente já tem que pensar nisso. Eu sei que quando a gente tem um bebezinho ali, né, diante da gente, de uma forma assim, meio misteriosa, inarticulada, a gente confia em Deus. E naquele bebê ali, que ele vai trazer para a gente as respostas. Por que ele está ali, né? E a gente também vai confiar em muitas outras pessoas no decorrer da nossa vida, para que a gente possa ali solucionar pequenos como grandes problemas da existência, que com o passar do tempo que a gente vai aprendendo, já que a gente ainda está gatinhando mesmo nessa capacidade de saber as causas verdadeiras, né? Deixa eu passar aqui o próximo. As crianças, diz o Hermínio Miranda, elas não vêm com manual de instrução, né? Eu sou pediatra há muitos anos e eu vejo lá no consultório, eu falo muito isso porque os pais ficam querendo respostas e a gente não tem todas, até porque as crianças são individualidades, né? Se elas tivessem ali, como o Hermínio Miranda fala, uma nota fiscal, a gente podia ainda ligar para a fábrica, mas não tem. Então, a gente vai aprendendo as coisas com o tempo, né? Mas a gente dá comida, a gente dá banho, a gente veste a criança, mas e a individualidade daquele ser? Por que essa criança é temperamental, ou ela é mais mansa? Por que ela é mais nervosa? Por que ela gosta de matemática? Por que ela gosta de português, né? Por que ela gosta de algumas pessoas e de outras não? A gente tem essas questões que a gente vive com as crianças. E nesse intuito que a gente sabe que as crianças são individualidades. Olha só, dois filhos criados sobre o mesmo teto, com as mesmas condições, oportunidades, são muito diferentes entre si. Gêmeos idênticos, lá que nasceram ali do mesmo óvulo, têm a sua individualidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que desaprender sobre as crianças é que as crianças não herdam características psicológicas. As crianças não herdam temperamento, as crianças não herdam dons artísticos, as crianças não herdam bom gosto ou não ter bom gosto, né? As crianças não herdam questões que são psicológicas, porque isso é da individualidade. Agora, elas herdam, sim, características fisionômicas. Então, os olhos, cabelo, cor da pele, algumas predisposições a algumas doenças, né? E a gente vai criando essas crianças se valendo de clichês, que são aquelas coisas condicionadas do passado. Por exemplo, assim, fulano puxou o avô no temperamento, ciclano puxou o talento ou o gênio da mãe, ou essas condições do pai. E isso aí é uma coisa que a gente tem que estabelecer novos conceitos, né? Porque, na verdade, a gente se agrupa por afinidade, né? Sim, é verdade. Nós somos famílias espirituais. E muitas vezes nós temos gostos parecidos e é por isso que a gente se afiniza com aquele espírito, às vezes de várias e várias vidas, né? Então, por isso que você tem famílias de músicos, famílias de professores, famílias de banqueiros, né? Tudo porque é uma questão de afinidade. E é claro que existe a influência de uns sobre os outros, né? Se você convive com aquele espírito, se aquela família tem uma cultura, existe toda uma egrégora familiar que vai agir ali. A egrégora familiar são os espíritos familiares que estão ali,
que vão influenciar aquela criança. Então, o que a gente às vezes acha assim, né? Lá na minha casa eu tenho uma filha que é muito parecida com a minha avó. E aí, às vezes, a gente brinca, né? Mas é um conceito que na verdade, não é exato, como a Guilherme está falando aí. Por quê? Na verdade, é uma afinidade, que a gente não sabe até qual é a raiz dela, né? Pode ser uma raiz milenar dessa afinidade. Isso. E raramente, só em ocasiões raras, que um espírito que convive com a gente da mesma família vai ser um estranho total. Ele vai estar sempre ligado a gente, né? Raramente ele vai ter nunca cruzado os nossos caminhos, né? E por afinidade ele se afeiçoa, por afinidade ele renasce, mas com a sua individualidade, né? Isso. E aí, pegando essa ideia também, né? Nós nos livros do André Luiz, da psicografia do Chico Xavier, contam muito para a gente como que se dá esse processo da reencarnação. E ele realmente não é um processo ao acaso, né? Muitas vezes os espíritos vêm trabalhando numa reencarnação durante centenas de anos, às vezes, para esperar que aquele espírito está maduro para uma reencarnação, para esperar que as pessoas envolvidas estejam ali no ponto de poderem firmar um compromisso juntos, né? O casal que se encontra para ter aquele filho, muitas vezes vem do preparo na espiritualidade para se reencontrar, para receber aquele ou aqueles filhos, especificamente por algum motivo, né? Às vezes em razão de um erro que eles cometeram numa vida passada, às vezes buscando uma reconciliação, às vezes porque se comprometeram com desenvolver aquele filho no campo do sentimento, né? As causas podem ser várias, mas realmente não nunca há o acaso. A gente tem que amadurecer em nossos corações e nossas mentes essas novas ideias, porque isso é muito importante para que a gente possa compreender, né, que os pais geram o corpo físico, mas não o espírito que habita esse corpo físico. Isso é importante. Aquele ser, aquele espírito que nasce entre nós é um ser individualizado, ele tem uma biografia, tem uma história, tem experiências, né? tem compromissos a cumprir, e nós somos ali as pessoas que o auxiliamos nessa jornada que está ali só começando, né? Como nós vivemos, gente, num planeta que ainda está se transformando de um planeta de provas e expiação, quer dizer, um planeta onde ainda existe muito mal, para um planeta melhor, um planeta de regeneração, a gente sabe que os nossos erros de vidas passadas são grandes. Então, muitas vezes, as crianças vêm, né, com uma certa dose assim, de dificuldade. Os nossos relacionamentos não são simples. Os nossos relacionamentos familiares não são simples. Às vezes podem ser mais fáceis com um, mais difíceis com outros, né? Mais difíceis. Às vezes o espírito vem muito afim dos pais, mas o avô ou a avó é um espírito que precisa ser perdoado, que precisa ser retomada a relação ali com eles. Então, isso tudo vai aparecendo, às vezes não de uma forma objetiva, que a criança não lembra, a gente não se lembra, mas de uma forma latente, de uma forma inconsciente. E é a hora, né, daqueles que são adultos, daqueles que são mais preparados, né, porque a criança ainda está estabelecendo as suas bases na vida, de educar, de ensinar. Então, os pais, o Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier, ele fala assim, olha, a mãe terrestre tem que compreender, antes de tudo, que os seus filhos são filhos de Deus. Antes de ser minha filha, é filha de Deus. Né? E Deus tem um propósito para ela, Deus tem um plano para ela. Não é à toa, ninguém vem aqui, né, nesse planeta para brincar. Né? Ninguém vem aqui de férias, ninguém vem para ser um enfeite, para todo mundo falar assim, olha que beleza. Existem os espíritos missionários que vêm para dar um exemplo, mas na maioria das vezes os espíritos vêm para se reajustar conosco mesmo. E aí cabe a nós, pais, tentar educar.
E aí vem uma questão que está sendo muito debatida hoje em dia, que é a questão de você educar com muita disciplina ou educar com muita liberdade, né? Sempre tem esses extremos. E a gente tem que ter muito cuidado para que a disciplina não seja um motivo para vir uma mágoa, uma violência de vidas passadas, que às vezes pode se disfarçar num excesso de rigor. E também, por outro lado, que a liberdade não seja uma forma da gente buscar redimir a nossa culpa, né? De uma forma irresponsável e beirar até a indiferença, porque nos extremos são esses dois problemas que acontecem. E a criança, ela sente a motivação que está por trás da nossa atitude. Então, às vezes, né, a gente tem que parar para pensar assim, olha, será que eu não estou sendo, nessa minha autoridade aqui, será que eu estou exercendo ela de uma forma cristã, de uma forma a realmente querer educar, ou será que eu estou querendo descontar aqui, dizer que eu sou aquela que tem que ser respeitada? Ou às vezes, quando eu estou muito cansada e eu sinto assim, não, deixa eu comprar aqui um chocolate, porque aí meu filho vai ficar feliz e eu não preciso me preocupar, né? Então, buscar sempre esse equilíbrio e trazer, acima de tudo, no exemplo, a vivência do Cristo. Porque muitas vezes os filhos vão aprender muito mais com o nosso exemplo, com ver como que a gente trata um terceiro, como que a mãe trata o pai, como que o pai trata a mãe, como que a gente trata os avós, como que a gente trata os amigos, os vizinhos, as pessoas nas ruas, as pessoas em necessidade. Muitas vezes é ali que eles vão aprender, né? Eles estão submetidos de uma forma muito forte ao nosso inconsciente. Então, a gente tem que procurar se conhecer também, ver o que está motivando os seus atos e a gente procurar se melhorar sempre para dar uma educação melhor para eles. E então, o que a gente retém que é muito importante é que aquele espírito que habita a nossa família, né, não foi criado ali novinho em folha depois da concepção, quando nasceu, né? Ele existia em algum lugar. E ele está ali com a gente porque é uma coisa, que é um arranjo familiar que foi feito antes dele nascer, né? Então, a responsabilidade dos pais em aceitar fazer esse convite é muito importante. Por quê? O que a Ledinha falou, a gente pode se comprometer mais se a gente estimular uma tendência negativa dessa criança, que a gente se comprometeu em ajudar a mudar, ou se a gente for rigoroso a ponto de inibir totalmente o desenvolvimento natural dessa criança. Então, esse equilíbrio depende da nossa consciência sobre a nossa responsabilidade ali, né? E as crianças, né, quando elas nascem, elas estão ali numa família, num lugar, e elas têm que reaprender muitas coisas básicas. A língua daquele país, daquele povo. Elas têm que aprender a manejar ferramentas básicas. E essa fase de embotamento ela é muito importante, porque as crianças são, nesse momento, mais dóceis, dependentes, e aquele olhar do anjinho que a criança tem, ela até pode ser, porque ela pode ser até superior evolucionalmente aos pais. Mas é muito importante, e isso é muito enfatizado pela doutrina espírita, porque esse estímulo do carinho e do vínculo com os pais é o que o bebê faz. Ali ele não mostra quem ele é, porque é muito importante que a gente aprofunde os laços para que a gente possa auxiliar. Então, tem essas questões que são muito importantes, né? Até os 7 anos de idade, né, a criança vai estar reconstruindo as bases dela. Então, a memória afetiva de tudo que for feito ali, de todo esse vínculo, vai acompanhar ela até no plano espiritual, depois que ela desencarnar. Exatamente. É um espírito que a gente está convidando, atraindo. A gente talvez um dia saiba por que ele foi colocado entre nós. Mas o que a gente tem que saber é que a gente tem que amar incondicionalmente, com equilíbrio maduro pela responsabilidade que a gente tem, né? Hoje até foi interessante, a espiritualidade conduz tudo de uma forma, né? Eu estava dando aula
por um grupinho que a gente tem de crianças de 11 anos, 12 anos. De evangelização. De evangelização, e a gente estava falando exatamente sobre reencarnação. E uma das meninas falou assim, já imagina, olha como é diferente as pessoas que moram, por exemplo, no Oriente, os muçulmanos, né? Eles são muito diferentes, a gente tem que saber respeitar e tudo. E aí eu falei para ela assim, você já imaginou se uma pessoa, uma menina como você, que viveu a vida toda como muçulmana, de repente ela reencarna aqui no Brasil? Quantas coisas vão ser desafiadoras para esse espírito? Né? Às vezes ela precisa deixar um pouco do excesso de rigor lá, né? Da religião muçulmana, para aprender um pouco da liberdade, que aqui no Brasil também é em excesso, né? Para buscar um equilíbrio para o espírito dela. Mas ela vai ter que enfrentar muitos desafios, né? Ela vai se sentir inadequada, ela está acostumada a viver com aquelas roupas todas, aí de repente ela vai para a praia, ver aquele tanto de gente de biquíni, vai achar muito estranho, né? Vai se sentir um peixe fora d'água às vezes. E às vezes a gente se sente assim na reencarnação, porque a gente sente falta daquilo que a gente foi, né? E às vezes a gente vai encontrar um espírito que tem uma ligação conosco, mas que veio de um contexto totalmente diferente do que a gente estava vivendo. Então, a minha filha, lá em casa, a gente brinca que ela foi hippie na outra encarnação, né? Ela vem de um contexto totalmente diferente, né? Do meu marido, por exemplo. Mas é claro que ela tem uma ligação muito grande com a gente. Mas isso, às vezes, causa conflito, causa choque. E a gente tem que ter paciência, porque não é de uma hora para outra que a gente vai mudar isso. Né? A gente vai construindo um equilíbrio juntos. Então então Hermínia Miranda continua explicando que nossa família é como se fosse um campo de provas mesmo, né? E nós estamos todos juntos, né? E essa história de existências anteriores é muito importante para que a gente esteja unidos ali nessa família e nunca ou muito raramente não será um espírito não ligado a nós, né? Sempre com uma ligação conosco, seja por qual meio ele chegue até nós, né? E aí a gente tem, como não falar da lei de ação e reação, já que o nosso fim é o progresso, né? Essas vidas são uma continuidade. A gente estabelece uma vida entre a vida encarnada e uma vida em outros planos. E entre esse espaço, entre uma vida, uma reencarnação e outra, a gente passa por um período de reestruturação mesmo, de reavaliação da nossa vida, dos nossos objetivos cumpridos ou não, né? A gente restabelece conceitos, cria conceitos novos e progride também no plano espiritual e, sobretudo, fazendo uma reprogramação mesmo para uma vida posterior, né? E quando todas essas variáveis, né, todas essas variáveis estejam avaliadas, construídas, a gente vai, junto com espíritos que são muito carinhosos conosco, estabelecer um novo plano de ação. Então, toda vez que a gente volta ao corpo, a gente tem um plano a cumprir que leva esse contexto complexo da vida em consideração, sem que o nosso livre-arbítrio seja embotado por causa disso, mas leva em consideração isso e, sobretudo, os nossos ganhos, as coisas que contaram a favor, coisas que não contaram ao nosso favor ali, mas que são coisas que nós vamos conquistar, porque Deus nunca vai nos punir, né? A maior parte das coisas somos nós que plantamos. A plantação, né? Você plantar a semente é uma coisa opcional, mas a colheita vai ser obrigatória. A gente não pode querer plantar batata e colher abóbora, não tem jeito, né? Então, é muito importante que todos os dias a gente pense nisso, o que a gente está plantando, porque a gente vai colher o que a gente planta, inegavelmente. E os vínculos que a gente criar nessa existência, a gente vai ter que desfazer numa existência posterior, né? É muito interessante essa ideia que a Glenn trouxe, né? De a gente entender que o plano espiritual, a obra de André Luiz fala muito sobre isso, que o plano espiritual, ele tem, que aqui na Terra nós estamos todos misturados, né?
gente de tudo quanto é nível, gente maluca, gente que está menos evoluído, gente que está mais evoluído. Nós temos a matéria de Calcutá, nós temos, né, espíritos assassinos, espíritos ainda endurecidos, com o coração endurecido. E no plano espiritual, na verdade, fica muito claro, porque como lá a gente tem vários níveis vibracionais diferentes, fica muito claro quem é mais evoluído, quem está mais evoluído ou não. E nós todos temos familiares, porque o André Luiz ele fala assim, olha, a orfandade de verdade não existe. Todos nós, qualquer espírito, tem espíritos queridos que se interessam por ele, que amam aquele espírito. Que ele possa parecer, por mais abandonado que ele possa parecer, existem aqueles que o amam. E muitas vezes a gente tem essas famílias espirituais em esferas mais elevadas. E eles têm mais condição do que nós de dizer qual é o caminho que nós devemos tomar. Então, muitas vezes eles vão traçar um plano. E se a gente for esperto, nós vamos tentar aceitar esse plano que eles traçam para nós, né? E aí nós vamos ver exemplos de situações em que isso aconteceu. Agora é o próximo slide, se quiser falar. Isso. Então, na obra do André Luiz, a gente tem, por exemplo, a reencarnação do irmão Gotuso. Né? O irmão Gotuso é lá do Obreiros da Vida Eterna, ele era um médico, o André Luiz também era um médico, e eles têm trajetórias muito parecidas, porque ambos desencarnaram cedo, de certa forma, e deixaram a família com filhos e a esposa na Terra. E ambas as esposas se casaram de novo, né? E os dois tiveram que enfrentar essa dificuldade de ver a esposa casada com outro, e ver as lembranças deles serem substituídas pela realidade nova da vida da esposa. Só que eles tiveram reações diferentes a essa situação. Porque enquanto o André Luiz, lá em Nosso Lar, ele foi se treinando na humildade, no esclarecimento, no estudo do Evangelho, né? O Gotuso permaneceu mais ligado à terra e ele teve mais dificuldade de perdoar do que o André Luiz. Então chega um ponto que a mãe do Gotuso, que estava nas esferas mais elevadas, ela chega para ele e fala assim, olha, meu filho, o seu mundo íntimo está muito difícil. A sua dificuldade em perdoar vai tá te impedindo de alcançar, por mais que você trabalhe, seja caridoso, esteja ajudando as pessoas, essa sua dificuldade de perdoar sua esposa por ela ter se casado de novo, está trazendo, não permite que você se eleve, não permite que você, sua evolução, que você venha ficar perto de nós que estamos mais elevados. E aí ela fala assim, olha, você vai precisar reencarnar nessa família. Você vai precisar ser neto da sua mulher e do segundo marido dela, para que você quebre um pouco essa resistência, essa raiva, essa mágoa no seu coração. Né? E aí isso era um desafio muito grande para ele, mas ele foi trazido à Terra com esse objetivo. Né? E como esse caso do irmão Gotuso, tem várias obras do André Luiz, a gente vê que sempre a reencarnação está ligada mesmo ao processo de reparação, de reajuste. Sempre está ligado para que o ódio vá se transformando gradativamente em amor. E isso é um processo desafiador. Então, tem uma outra obra do André Luiz, que é o Missionários da Luz, em que a gente tem a reencarnação do Segismundo. O Segismundo um dia matou um homem para ficar com a mulher dele, né? De ciúmes e tal. E depois, ele, nesse processo de reparação, ele precisaria ser acolhido por esse casal
que era o homem que ele matou e a mulher, né? Para que fosse aplanado o ódio, que fosse iniciado um novo processo ali com eles. E aí eles tinham uma dificuldade imensa para fazer com que o pai, que tinha sido assassinado, aceitasse receber o filho na sua casa. Porque ele tinha muito medo, né? Claro, natural que ele tivesse medo, muito natural. Mas foi um processo muito difícil, que exigiu a intervenção dos instrutores espirituais de uma forma muito forte, misericordiosa, mas forte, para que eles pudessem se reajustar ali. É claro que a convivência desses dois não vai ser a melhor possível, mas é uma semente que está sendo plantada para que no futuro eles voltem a ser amigos, né? Isso, então é reajuste. Se a gente tripudia sobre o amor, é possível que a gente renasça com dificuldades, com desamor. Se a gente abusa da saúde, pode ser que a gente tenha vidas com adoecimentos e, em casos extremos até, limitações físicas extremas, como o embotamento total mesmo dos nossos órgãos físicos no objetivo até de nos proteger a nós mesmos, de nós mesmos, né? E essas reencarnações nunca são por acaso. Isso não significa que a gente vai ficar passivo diante de alguém que sofre disso. A gente, ao contrário, o nosso maior sentimento é o amor que leva à caridade, e nós temos que estar sempre apoiando e amparando, sem que a gente emita qualquer tipo de julgamento, porque a gente não sabe. São suposições que não devem influenciar em nada, porque ninguém cruza nosso caminho à toa. Então, é muito importante que a gente sempre esteja ouvindo de onde vêm os pedidos de socorro nos hospitais, nos orfanatos, para que a gente esteja sempre disponível para amparar mesmo, nem que seja pelo sorriso, as pessoas que têm alguma dificuldade, sem que a gente emita nenhum julgamento, porque pode ser que não seja nada daquilo que a gente está pensando, né? Então, a nossa vida, a nossa existência é realmente muito curta. E ela é muito comparada, até pelo Hermínio Miranda e por várias obras espíritas, a estações do ano. Digamos que a nossa infância é como se fosse a primavera. A gente está ali com o sol, com as flores, a gente está vivendo a infância, correndo, brincando. Existe essa inocência da ignorância de nós mesmos, né? E quando a gente chega à fase adulta, a gente chega no verão mesmo. A gente está disposto, tem muita energia, tem o sol. E a gente vai evoluindo muito rápido para o outono e o nosso inverno. No nosso inverno, a gente pode estar numa cadeira de rodas, a gente pode ter adoecido. Então, a nossa vida é curta e a gente tem mesmo que aproveitar essas estações em que a gente se torna mais capaz de realizações. Ouvindo, amparando em nossos corações todos os ensinamentos e os sinais que a vida nos dá. E, em família, a nossa grande seara, que são as pessoas que estão próximas de nós, nossos familiares com os quais a gente vai ter que conviver. Alguns são afetos, outros podem ser até desafetos, nós não sabemos. Alguns são mais fáceis de amar, outros são mais difíceis de amar, né? Mas é uma construção importante que a gente deve fazer, aproveitando, né? Essa comparação é muito bonita das estações do ano, né? Sabendo que, né, o objetivo é que a gente comece a amar todos. Às vezes, na convivência ali, a gente vai descobrindo as qualidades das pessoas, né? Que a gente só viu os defeitos antes, né? A gente vai descobrindo as qualidades das pessoas. E lá no Livro dos Espíritos, a gente tem, lá no capítulo, na segunda sessão, na segunda parte, no capítulo 7, a gente tem todo um grupo de questões que são destinados a falar da infância. Da questão 379 a 385. Em todos os estudos que a gente fala sobre infância, a gente cita essas questões por causa da importância que elas têm. Na época,
Allan Kardec questionou a espiritualidade superior sobre a função da infância. E nas primeiras questões, a espiritualidade fala com todo ênfase que muitas vezes o filho que está ali, a gente já comentou aí no início do estudo, às vezes o filho que está ali reencarnando é o superior mesmo, evolucionalmente a gente, né, em evolução, mas nessa fase infantil, ele tem ali ainda os órgãos e o corpo em desenvolvimento, então ele está limitado ali, inclusive pelo cérebro que está em desenvolvimento, e esses órgãos de inteligência que vão lhe dar intuição própria de um adulto. E essa perturbação que tem no ato da encarnação só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. A Ledinha falou do estudo do Ian Stevenson, esse psiquiatra lá de Virgínia, foi muito importante, porque até os 3, 4 anos a criança, inclusive, fica em companhia de espíritos familiares, espíritos que a amparam, enxergam, né? E para eles é muito natural. Tem lá os amiguinhos imaginários, muitas vezes, né? E que a gente tem que... Claro que a gente não pode dar uma importância exagerada, porque é uma fase em que a criança está tendo um apagamento progressivo da vida anterior e tudo. Mas eu tenho um pacientinho, ele tinha 4, 5 anos, e a mãe disse assim, nossa, o meu filho está muito estranho, ele fala que foi meu pai. Na vida passada, que a gente tinha uma casa, que eu devo fazer e tudo? Assim, olha, escuta, dá muita atenção e carinho, mas não precisa de ir atrás. São coisas que... e a Stevenson fez isso, um trabalho científico muito importante. Ele pegou todos esses relatos e ele foi conferir todos esses casos e para publicar que realmente essas lembranças eram de vidas anteriores. Que muitas vezes dá para você certificar mesmo, sim, com dados objetivos, que a criança dá um nome, né, dá detalhes da vida que ela teve. Então, isso para a ciência é muito importante. Isso. Mas, assim, no caso da família, mas a gente nunca tem que negligenciar, né? Mas não precisa entrar naquela coisa de procurar e tudo. Eu acho que é uma coisa importante para que a gente entenda que ali tem um ser que tem passado, que tem história, né? O mais importante para a criança é se sentir compreendida. Isso. Às vezes, se ela se sentir compreendida, aquilo vai passar e ela vai ressignificar aquilo rapidamente, né? Mais rapidamente. E no período da infância, que vai ali até a pré-adolescência, a adolescência a utilidade está em que a criança é que nem uma massinha de modelar, tá? Aquelas massinhas de modelar que vão endurecendo com o tempo, a gente molda, elas ficam duras depois. Então, é o período em que ela se permite ser moldada. Então, a resposta para a questão 383, que é tão importante, qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, nós vamos passar por várias pessoas que vão cruzar o nosso caminho, né? E que nós vamos confiar nelas, os professores, os médicos, quando for necessário, né? Mas, sobretudo, os pais. Então, a importância dos pais nessa fase em que a criança vai sendo moldada, ela não lembra ainda, não tem essas sensações de que espírito ela está mais moldada, até mais feliz, né? E, às vezes, como é o caso de Segismundo, encarnado ali, com uma pessoa que para ele foi um desafeto, vai conquistando, pelo amor ali, o carinho dessa pessoa até para a família espiritual dele futuramente. Porque nós temos... a gente deve reparar que a nossa família é tão importante, mas quantas pessoas que são nossos afetos amorosos que não estão ali na nossa família, né? E como que é importante a gente conquistar, né, esses desafetos, ou quem a gente cruza, e vai ser sempre assim, no trabalho, na vida, pessoas que a gente tem que abrir mão de certas coisas em favor da reconciliação. E este é o objetivo da família. E nessa fase que a gente consolida a importância da evangelização, nessa fase. Então, realmente, assim, a gente... muitas vezes as pessoas acham assim, quando a criança crescer, ela vai decidir se ela vai
qual religião que ela vai seguir. Mas aí o tempo já passou, né? Esse período em que a criança pode ser mais facilmente direcionada já passou. E aí é nossa obrigação, como pais, né, dar o melhor, como o Emmanuel falou lá, guiar os filhos para Deus da forma como a gente entende. Se eu sou espírita, vai ser dentro do espiritismo. Quem é católico vai ser dentro do catolicismo. Mas nesse momento, até os 7 anos e até os 14 depois, né, aqueles fundamentos vão ficar mais profundamente estabelecidos para a criança. Então, é muito importante que a criança aprenda a orar, aprenda o que é a caridade, aprenda a discernir o que é melhor, o que não é, né? Ter uma noção de moral, de compreensão, de entendimento. Esse é um momento que a gente não deve, os espíritos sempre falam assim, olha, quer dar liberdade para o seu filho? Dá quando ele tiver idade. Exatamente. E a evangelização deve começar desde bebezinho, às vezes muito antes do nascimento. Existe evangelização para o bebê dentro do útero, né? E nas nossas casas espíritas e em todas as religiões a gente tem esse amparo cristão. Por quê? A criança, depois que passa dessa fase da infância em que ela é mais moldável, fica mais difícil. E a gente se diz assim, eu não quero escolher religião para o meu filho. Isso não é verdade. Você não vai escolher, mas na hora que seu filho tiver adolescente, adulto, em que ele estiver só ali na vida e tiver que escolher entre uma opção e outra da vida, que ele tenha a opção que você ensinou dentro da religiosidade, dessa ligação com Deus que você fez. Porque nós somos ainda muito materialistas. E é muito fácil a gente desvirtuar no crescimento, até por causa de exemplos de outros amigos. E que nós sejamos talvez, os diferentes, mas que a gente tenha sempre um amparo cristão dentro de casa, para que eles possam voltar e nos abraçar e que a gente possa ter essa palavra evangélica dentro de casa, porque não é só ele ir lá na evangelização e depois em casa a gente esquece que ele existe. Não, o compromisso continua todos os dias, enquanto a criança cresce, e quando ele for maior, aí ele vai escolhendo o rumo dele, mas é importante que ele tenha tido essa base enquanto ele era facilmente acessível às impressões que ele recebia, né? Isso, e é na vivência mesmo, né? Na evangelização, às vezes a gente vai colocar os temas básicos, isso, vai falar um pouco sobre os princípios da doutrina espírita, mas é no dia a dia, é dentro de casa, que o espírito vai entendendo melhor como que se dá a vivência do evangelho, né? Com os pais. Então, se o filho só vê na evangelização o evangelho, não vê no dia a dia dentro de casa, vai ser muito pouco efetivo. Exatamente, né? Isso mesmo. E na questão 385, que é muito importante, a pergunta é: o que é que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Não é isso, né? O que os espíritos nos explicam é que, na verdade, ali o espírito vai tomando posse de um corpo já maduro, amadurecido. Ele começa não a se lembrar, mas ele começa a ter sensações, às vezes, de desconforto com pessoas que são desafetos dentro de casa. Então, é aquele menino lá dos 13 anos que fica mais rebelde, que a gente diz assim, meu Deus, eu não eduquei meu filho assim. Nessa hora, ele está readquirindo o que ele é. E, nesse momento, é muito importante o que a gente fez até então, porque ali ele vai, muitas vezes, seguir muitas vezes não, ele vai seguir o caminho dele, né? Sedimentando coisas que ele não conseguiu modificar e modificando coisas que ele deveria. Nesse momento não adianta, ele não é nosso inimigo, ao contrário, ele continua sendo um ser criado por Deus como nós mesmos, mas há muito tempo, e ele está ali na família para construir laços, e é o momento de reflexão nossa mesmo sobre os nossos objetivos, né?
impressionante, né? Na adolescência, da noite para o dia, você passa a ser da pessoa mais amada pelo seu filho para a pessoa que está sempre errada. Né? Isso é uma dificuldade, né, para os pais de enfrentar esse momento. Mas é saudável e é natural, porque ele vai buscar referência nos professores, nos colegas. Ele está descobrindo o mundo, ele está tomando posse de quem ele é mesmo. Né? É por isso que até então a gente tem mais acesso. No momento que a gente tem mais acesso, a gente deve agir mais. E quando chega a adolescência, a gente continua, né, buscando ensinar, porque é a nossa responsabilidade ensinar, mas a absorção deles vai ser um pouco menor. E quando chegar na fase adulta, aí eles vão estar entregues, de certa forma, à lei de causa e efeito mesmo. Né? Sobretudo, a gente saber que não somos donos dos nossos filhos e não nos pertencem. Eles estão ali por algum tempo conosco e o nosso objetivo é educá-los para que eles, no mundo, atravessem o mundo sem pertencer somente a ele. Né? A gente sempre vai amá-los profundamente, né? Tanto que, mesmo depois que eles desencarnam, eles continuam sendo olhados de perto pelas mães, pelos pais que os amam. Né? Os livros espíritas estão cheios desses exemplos. Então, o amor, ele é eterno, mas a nossa influência que é mais ou menos limitada. Né? Então, a gente tem que saber confiar também na vontade de Deus, confiar nesse plano que foi traçado por esses nossos amigos espirituais que estão acima de nós e saber que estamos sendo olhados, né? Estamos todos sendo olhados, tanto eles quanto nós. E dar sempre o nosso melhor. Né? Exatamente. E a adoção? O que a gente acha da adoção segundo a doutrina espírita? Se eu adotar uma criança, o espírito que vier para mim será planejado pela espiritualidade ou será escolhido por acaso? Claro que não, né? A gente viu aí durante a nossa conversa que existe todo um planejamento familiar que é feito antes de um espírito reencarnar, né? Que os espíritos que reencarnam em nossos filhos são companheiros nossos de vidas passadas. E outra coisa que a gente sabe que toda dificuldade que não decorre de um erro nosso cometido nessa vida, provavelmente essa prova vem de existências anteriores. E muito provavelmente tem grande possibilidade desse espírito que vem através da adoção ser um espírito em resgate, né? E prova, tanto quanto a família que não pôde ter filhos de forma natural. Muitas vezes é misericórdia de Deus que proporciona a vinda desse irmão através da adoção para que nós cumpramos com ele uma prova em conjunto, para que nós possamos direcioná-los. Isso não implica que a mãe biológica que abandona uma criança, né, de forma não pensada, não refletida, não possa ter agravado sua cota de débitos. Então, a gente não sabe ainda se, nessa programação de vida, ela não estava programada para vir com esse bebê. Mas o que acontece é que, quando há um abandono, a espiritualidade amiga, muitas vezes, faz uma reprogramação mesmo e traz esse espírito para uma família que possa acolhê-lo e possibilitar que esse espírito cumpra a sua existência com todas as possibilidades que ele deveria ter e com todo amor. Muitas vezes a gente se pergunta se a gente tem um filho, se a gente tem que contar para ele quando é pequenininho. E tem, gente. Você sabe, as mães às vezes adotam a criança e tem medo. Não vou contar porque é meu filho. E não é assim, né? É lá dentro da família que a gente tem todas as orientações de amor e acolhimento. E esconder de uma criança essa verdade pode criar graves problemas. A gente tem um livro do André Luiz, Sexo e Destino, que conta a história de uma... né? A vida continua.
Não, e o sexo destino também. Também O sexo destino conta da Marita. Ela foi saber, muitas vezes até as pessoas ficam sabendo por acaso. E isso criou uma revolta incrível, não é isso? Então, contar a verdade é muito importante, porque a gente pode até sedimentar um carinho, um amor, pelo fato da criança reconhecer o amor que a gente tem por ela. E, na verdade, você adotar uma criança é uma coisa ainda mais profunda do que você ter ela do seu próprio corpo, né? Porque a criança nascida do coração é uma coisa, é a própria vivência desse sentimento de amor universal, né? Isso é muito mais bonito. Então, as pessoas deveriam ter orgulho, na verdade. Você ia falar de um exemplo do E Vida Continua, tem um exemplo muito legal lá sobre adoção, né? Continua, né? Sempre, gente, tem algumas questões, sempre não, né? Mas muitas vezes tem essas questões de reparação. E no E a Vida Continua, eram 2 amigos, na verdade eram 3, né? Mas nesse caso particularmente a gente vai focar em 2. 2 amigos e um mata o outro para ficar com a mulher dele e se casa com a mulher dele, né? E aí a filha do primeiro casamento, quando ela desencarna, estou dando spoiler, né? Quando ela desencarna, ela procura o pai dela e aí ela descobre toda essa trama do que aconteceu e ela entende a importância de reatar esses laços, né? De colocar um sentimento, de elevar essa ligação entre aquele que foi o assassino, que era o padrasto dela, né? E o pai. Então, eles já eram muito velhos para terem filho, a mãe e o padrasto. Então, ela busca, numa família ali da fazenda deles, que o pai reencarne ali e seja adotado pelos pais dela, pelo padrasto e a mãe dela. Então, é todo um processo, mas que a gente que está vendo pelo ponto de vista da espiritualidade está percebendo exatamente que não foi por acaso, que aquela criança, desde o início, já estava sendo direcionada para aquele casal. E que tem todo um trabalho árduo da espiritualidade para que a criança chegue no destino certo. Né? E é um trabalho muito bonito e a gente vê que não existe mesmo o acaso nessas situações. E muitas vezes acontece da mãe não conseguir engravidar, aí ela adota uma criança e em seguida ela engravida. Você já viu esses casos? Acontece. E aí que está uma prova maior de que aquela criança era encaminhada para ela mesma. E no sexo e destino a gente tem essa desigualdade de amor que não deve existir. Não deve existir, porque a adoção traz um grande conhecido da nossa jornada, que a gente não perca a oportunidade de amá-lo imensamente, porque isso é de grande importância. E uma última questão que fica, Ledinha, que eu estava pensando, assim, e os casais de mesmo sexo? As pessoas que são sozinhas, que não têm uma família, a mulher e o homem que querem adotar uma criança. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? O amor não tem um lugar específico para ocorrer. Ao contrário, a gente vê, às vezes, as crianças... Será que a gente acha melhor que as crianças sejam lá abandonadas em abrigos, que as crianças sejam execradas, ou que elas sofram todos esses problemas da criança abandonada? E a gente também, do que elas estarem amadas num lar que as recebam e conduzam com todo amor? Então, isso é uma questão muito importante que a gente nunca deve julgar, nem pensar, porque é uma coisa muito importante. E realmente ali, essa construção, né, essa construção de carinho, muitas vezes, num lar heterossexual, quantos problemas que a gente não vê acontecendo. Né? Eu frequento um orfanato, né, e eu já vi vários casos assim, de crianças adotadas por casais de homossexuais, que, inclusive, eles têm, às vezes, mais predisposição, mais boa vontade de acolher 2 irmãos, 3 irmãos, do que um casal heterossexual, né?
Então, acho que realmente o mundo está melhorando nesse sentido. A tendência agora é essa, a gente ver que o verdadeiro amor suplanta todas as barreiras, né? E uma coisa que eu queria comentar por último aqui, sobre as crianças de uma forma geral, é que na tendência do mundo mais evoluído vai ser, e a gente está vendo muito agora, os nossos filhos são tão inteligentes. Você vê uma criança de 7 anos, 6 anos, o que eles fazem agora, eles faziam isso há 100 anos atrás? Não, com essa tecnologia toda. A minha filha me dava aula de computação, ela tinha 6 anos, 7 anos. Então, a tendência do mundo mais evoluído é a infância encurtar, né? E a vida ser mais longa. Então, nós estamos evoluindo para isso, né? De forma geral, que a gente saiba mesmo compreender que a gente está evoluindo bem, né, que o nosso mundo está evoluindo para melhor, não é, Letinha? Acho que está tendo menos hipocrisia, né? Às vezes a gente está percebendo mais desajustes, mais dificuldades, porque as pessoas estão tendo a oportunidade de se manifestar com mais sinceridade, né? O que antes ficava escondido, hoje as pessoas podem falar mais abertamente. Não quer dizer que o mundo está piorando, é porque antes determinadas realidades estavam no plano espiritual, estavam escondidas, e hoje as pessoas estão reencarnando, os espíritos estão reencarnando, estão trazendo aqui para a Terra o que elas são mesmo. E isso vai levar a uma evolução, com certeza, do nosso planeta. Nós estamos passando por uma fase melhor, né? Apesar das dificuldades, apesar das dores, a gente tem muita fé de que nós estamos sendo direcionados por Jesus nesse planeta para uma felicidade verdadeira. Que a gente sabe abrir nossas mentes e corações, a gente diz mais uma vez, para essas realidades que vão, aos poucos, a gente vai conseguindo compreender, né? A doutrina espírita aí nos traz tantas fontes maravilhosas, né, dessa realidade, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, né? Só mais uma coisa que eu queria falar sobre isso que você falou, é que as crianças também, hoje a gente vive uma realidade em que o plano espiritual está mais próximo da Terra, o que significa que existe uma maior sensibilidade das crianças em relação às questões do espírito. Então, é por isso que a gente tem mais pessoas com problema mental, com sensibilidades, com questões que antes não se via tanto, talvez, porque a gente estava muito materializado. Mas hoje a gente percebe mais a realidade espiritual. Essas dificuldades, esses desajustes, por exemplo, se a gente tem um desajuste com o pai, com a mãe, que antes ficava mais reprimido, vamos dizer assim, hoje se fala mais sobre isso. Nossa, isso é muito importante. Hoje, a própria criança entende melhor e a gente tem psicólogos para poder falar sobre isso e a gente consegue passar isso mais, até intuitivamente, né? A realidade espiritual, a gente consegue perceber ela mais. Então, isso são desafios que os novos pais estão enfrentando cada vez mais, né? Mas isso é muito bom, porque o mundo espiritual ser mais próximo da gente é muito bom, porque a verdadeira vida é essa. Não adianta a gente querer disfarçar tudo para chegar no dia de morrer e começar a perceber assim, nossa, mas eu sempre tive essa dificuldade, eu sempre vivi isso, Não, vamos tentar resolver enquanto a gente está caminhando aqui na Terra, né? A gente finaliza com essa frase tão importante, uma frase que a gente tirou lá do livro Antologia da Infância, da Meimei. Como a poesia, né, das psicografias da Meimei, esse espírito carinhoso que ampara as crianças, né, na evangelização, cada criança que nasce é uma estrela que Deus coloca sobre a face da terra para que seja amparada pelas nossas mãos. A gente queria muito agradecer por terem nos ouvido, essa oportunidade. Espero que a gente possa se reencontrar mais, porque esse tema é muito amplo, tem muita coisa ainda para conversar, né, Letinha? Queremos agradecer a Elisa, ao Henrique, ao André, a Ana e Maria, que estão aqui com a gente, o Luiz também, que vai
editar pra Ele gente. vai editar essa nossa apresentação e colocar para vocês, né? De uma forma mais... Obrigada pelo carinho aí, porque a gente queria refletir junto, né? Compartilhar com vocês essas ideias. Fiquem com Jesus, então, gente.